Olá, graça e paz. E aí, como você está passando por essa pandemia? Amados, eu senti confirmação de Deus de gravar uma palavra que Ele já tinha me dado há um certo tempo, muito antes de começar essa pandemia. Eu não tenho entendido o motivo. Estava pedindo confirmação a Deus para saber se era da vontade dele gravar ou não essa palavra. E hoje eu tive essa confirmação. Então, eu quero partilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Êxodo, Êxodo 40, 34. A palavra do Senhor diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amados, essa palavra fala sobre a glória do Senhor, sobre a forma como a glória do Senhor enchia o tabernáculo, sobre a forma como o povo de Deus no deserto, ele era guiado por aquela nuvem. E você pode achar que não, mas essa palavra tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Eu queria fazer uma reflexão dessa palavra à luz do momento em que nós estamos vivendo. Essa semana, felizmente, por decreto das autoridades estaduais, das autoridades executivas estaduais e municipais, os templos puderam ser reabertos para presença física das pessoas no espaço do templo. E eu tenho certeza que todos nós estávamos esperando por essa medida. Esse plano aqui na Paraíba foi chamado de o novo normal, porque essa pandemia nos traz uma consequência prática e objetiva nas nossas vidas cotidianas, que é a de que nós vamos ter que estabelecer uma nova forma de vida, uma nova forma de viver, uma nova maneira de viver diante da conjuntura de que há um vírus que nós não conhecemos, um vírus que está sujeito, passível a várias mutações e com o qual nós não sabemos como esse vírus vai se comportar, e nós temos que viver efetivamente um novo normal, como diz a lei da autoridade estadual sobre a matéria. E aí houve uma instituição de toda uma normalidade, né, de toda uma série de medidas para que as coisas possam voltar a uma proximidade ao real anterior à pandemia. Essa palavra para mim é muito importante porque Deus usou no penúltimo ciclo de oração lá na igreja, uma quinta-feira à tarde, Deus usou uma irmã para ler essa palavra. E ela falava sobre a forma como o povo de Deus era guiado por aquela nuvem. À noite, quando eu cheguei em casa, eu fui fazer uma reflexão sobre todo esse capítulo do Êxodo. O capítulo 40 e os anteriores ao capítulo 40, especificamente a partir do capítulo 36 do livro do Êxodo. E aí, eu até anotei aqui na minha Bíblia, tá anotado. Essa palavra é muito importante porque, efetivamente, a glória de Deus se manifesta naquele tabernáculo sob a forma de nuvem, e aquela nuvem guiava o povo. Só que nós temos que fazer uma reflexão aqui nessa palavra. Antes de chegar o momento daquela nuvem se levantar sobre o povo e conduzir o povo, foi necessário construir um tabernáculo. E interessante dessa palavra é que Deus manda efetivamente Moisés levantar o tabernáculo no capítulo 40 do livro de Êxodo. A nuvem é a culminação da construção do tabernáculo. Deus manda construir o tabernáculo lá no capítulo 40. Só que se você for estudar o livro de Êxodo, se você for analisar o livro de Êxodo, você vai ver que desde o capítulo 36 que Deus dá orientações. Primeiro Deus levanta os artífices, as pessoas que iam trabalhar na construção daquele tabernáculo. Depois Deus dá
orientações sobre o que era que está presente no tabernáculo. Deus dá orientação sobre as cortinas que eram necessárias, como essas cortinas deviam ser feitas. Deus dá orientação sobre as peles, sobre as tábuas. Deus dá orientação sobre o véu, sobre o reposteiro, sobre a coluna. Em resumo, Deus dá uma orientação desde o capítulo 36 do versículo do livro de Êxodo. Deus dá uma orientação sobre o que é necessário, o que era necessário colocar dentro do tabernáculo. Então Deus passa do capítulo 36 de Êxodo até o 39, dando orientações a Moisés sobre como ele deveria prover interiormente o tabernáculo. Quais os materiais, quais os aparatos que Deus ia colocar interiormente no tabernáculo. Somente depois que Deus cuida de tudo aquilo que está no interior do tabernáculo, dos versículos do capítulo 36 ao 39, e aqui no capítulo 40, Deus diz a Moisés, e essa é uma interpretação minha, Deus diz assim, já está pronto tudo o que vai ser colocado dentro do tabernáculo, agora levanta o tabernáculo. Por que é que o povo precisava de um tabernáculo? O povo precisava de um tabernáculo porque o povo de Israel era um povo teimoso, era um povo desobediente, era um povo que tinha uma tendência a essa desobediência, e essa desobediência afastava o povo de Deus, então o povo não podia ter contato direto com Deus. E aí Deus precisava de um tabernáculo onde somente as pessoas escolhidas iam adentrar no Santo dos Santos, iam ter contato direto com Deus. Então, aquele tabernáculo era uma estrutura que resolveria o problema de comunicação de Deus com o povo. Por isso que o tabernáculo ele foi necessário. Era um aparato móvel, o povo estava saindo do Egito e o povo precisava daquele tabernáculo porque era a forma de encontro, era onde os sacerdotes iam sacrificar, pedir a expiação do povo, sacrificar para pedir a Deus, né, que perdoasse o povo. Então aquele tabernáculo, aquela estrutura, ela era necessária para permitir que o povo de Israel, através dos sacerdotes, tivessem acesso a Deus. Então tabernáculo é sinônimo de lugar de morada de Deus. E interessante essa palavra, o que me chamou a atenção nela é que Deus passou 3 capítulos do livro de Êxodo, do 36 ao 39, dando instruções a Moisés sobre como Moisés deveria prover os elementos internos do tabernáculo. Depois que tudo que ia ser colocado dentro do tabernáculo estava pronto, é que Deus mandou Moisés levantar efetivamente o tabernáculo. E aí Moisés segue essa orientação, levanta o tabernáculo, como ele tinha seguido todas as orientações de Deus, a nuvem que representava a glória de Deus se levanta sobre o tabernáculo e passa a guiar, passa a conduzir aquele povo. Então, amados, a primeira lição que eu tiro dessa palavra é que para que a glória de Deus seja manifesta na minha e na sua vida, é necessário, em primeiro lugar, cuidar do interior. É necessário, em primeiro lugar, cuidar da essência. Deus, ele antes de mandar Moisés levantar o tabernáculo, ele cuida da essência do tabernáculo, ou seja, ele cuida daquilo que está dentro do tabernáculo. E essa palavra ela é bastante apropriada para os dias atuais, porque nós vivemos tempos, né, desde março, quando essa pandemia se iniciou, até agora, quando nós estamos voltando ao novo normal, nós vivemos tempos em que nós não podemos estar presentes na sede física das nossas igrejas, dos nossos templos. E Deus falava comigo esses dias e dizendo assim, que esse momento ele foi necessário para que as pessoas pudessem cuidar da sua essência. As pessoas foram instadas a parar, as pessoas foram instadas a diminuir o seu ritmo, as pessoas foram instadas a ficarem nas suas casas, as pessoas foram instadas a olhar para o que estava acontecendo dentro das suas casas. Inclusive o povo de Deus foi instado a isso, porque Deus, ele permitiu tudo isso, tudo é permissão de Deus, a palavra diz, porque ele queria, amados, que nós olhássemos para dentro, nós olhássemos para as nossas essências, nós olhássemos para os nossos interiores, porque nós não podemos estar nos templos físicos
legalisticamente falando, nós não podemos estar nos templos físicos, fisicamente e presencialmente falando, sem que nós estejamos nos templos físicos, interiormente falando, espiritualmente falando. E olha que eu não estou dizendo a você para não ir para o templo. A mim muito me alegra quando eu chego no templo, nos dias em que eu sempre tiro um dia da semana para ir para os ciclos de oração, para ir buscar o Senhor. Nos domingos eu sempre vou ao templo e muito me alegra quando eu chego na casa do Senhor, encontro os irmãos no ciclo de oração. No domingo, quando eu chego na casa do Senhor, que eu paro o carro, que desço do carro e que eu já vou ouvindo o meu pastor louvando os louvores dos salmos e hinos, isso me alegra, isso enche o meu coração de alegria, poder estar fisicamente no templo, na edificação. Mas, amados, efetivamente isso é um momento de comunhão. Não significa dizer necessariamente que o nosso interior esteja preparado, que o nosso interior esteja pronto. E Deus, nesse momento de pandemia, a lição que eu tiro é de que Deus quer interiores preparados. Deus quer essências preparadas. Porque a igreja de Deus somos eu, somos você. A igreja de Deus sou eu, é você. Onde quer que nós estejamos, se o nosso interior estiver preparado, nós vamos ser igreja de Deus. Nós vamos ser templos e moradas do Espírito Santo. Então, essa palavra evoca essa reflexão. Nós estamos, felizmente, voltando fisicamente para os templos, mas é necessário que nós tenhamos equilíbrio, nós tenhamos ponderação para cuidar daquilo que está dentro. Afinal de contas, amados, o que está fora, o que aparece, depende daquilo que está dentro. Veja que a nuvem do Senhor, que representa a glória de Deus, ela só apareceu efetivamente depois que tudo que estava dentro estava preparado. A nuvem de Deus só apareceu depois que o que estava dentro havia sido preparado e o que estava fora havia sido construído. Então, amados, é um conjunto. A glória de Deus, a manifestação da glória de Deus é um conjunto. Nós temos que estar preparados interiormente para nós podermos exteriormente refletir essa glória de Deus. Muito me preocupa, às vezes as pessoas vão para o templo e saem do templo e dizem: ah, Deus não falou comigo. Mas você se preparou interiormente para poder estar exteriormente ou fisicamente no templo? Porque o Deus falar comigo, Deus falar com você, depende de uma preparação interior. Depende da nossa essência estar apta, estar pronta para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo e quer falar com você. Então, o que está fora, amados, depende do que está dentro. A glória do Senhor depende daquilo que tem dentro de mim e de você. Então, esse novo normal ao qual nós estamos sendo instados a viver é um novo normal que depende não necessariamente daquilo que está fora, depende não necessariamente do templo, estrutura física, mas depende sim do templo interior, que somos eu e você. A palavra do Senhor lá no Novo Testamento vai dizer em Atos, capítulo 7, versículos 47 a 50, que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. E é justamente aí onde está a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus habita em mim, Deus habita em você. E o nosso interior, ele precisa estar pronto para receber a presença de Deus. E para que, tendo essa presença de Deus, nós possamos refletir essa presença de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo com uma finalidade. Ele veio ao mundo, ele se fez carne, ele morreu naquela cruz por mim e por você, para que a presença de Deus, ela deixasse de estar atrelada a lugares físicos e ela pudesse estar atrelada a algo que é
móvel que está em mim e que em você, que é a essência. Deus disse àquela mulher samaritana no poço: chegará tempos em que eu buscarei os adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E a mulher samaritana, havia uma divergência entre os samaritanos e os judeus, porque uma discordância, aliás, entre eles acerca do lugar de adoração. Então, o que foi que Deus quis dizer àquela mulher? Que o adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, não depende do lugar. Então, a adoração verdadeira a Deus não depende do lugar, porque a adoração verdadeira a Deus começa de dentro e termina fora. Não é o contrário, ela não começa fora e termina dentro, não, ela começa dentro e termina fora. E esse é o novo normal que essa pandemia ensinou a mim e ensinou a você. Foi difícil ficar sem ir ao templo esses dias. Tá sendo difícil ainda, eu não pude ainda estar presente fisicamente falando. Mas nós aprendemos essa lição, que a presença de Deus, a adoração, ela não começa no templo, ela começa dentro de mim e de você. E é engraçado, irmãos, essa semana eu estava comentando com uma amiga minha que é interessante. Eu sempre tiro um dia por semana para ir para o ciclo de oração à tarde. Eu gosto dos ciclos de oração, então já andei em muitos ciclos de orações, porque às vezes eu vou na terça, às vezes eu vou na quarta, às vezes eu vou na quinta, às vezes eu vou na sexta. Eu só não fui a ciclo de oração ainda numa segunda-feira. Então eu conheço alguns ciclos de oração e é interessante chegar nos ciclos de oração e a gente ver a quantidade de pessoas, que é pouca gente em ciclo de oração. Às vezes a gente encontra em um ciclo de oração onde tem mais um movimento, aí geralmente para aquele ciclo de oração onde tem mais um movimento as pessoas afluem, as pessoas acorrem para lá, mas eu chego aqui à conclusão: por que aqui nos ciclos de oração no período da tarde tem tão pouca gente? Porque as pessoas não estão preocupadas com orar. As pessoas muitas vezes estão preocupadas com movimento. E Deus não está preocupado com movimento. Ele está preocupado com a essência. O que é que vai refletir a glória de Deus? É o movimento? Não. É a essência. É o que está dentro. A nuvem vai se levantar a partir do momento em que aquilo que estiver dentro está pronto. O templo, o tabernáculo vai ser levantado a partir do momento em que aquilo que está dentro estiver pronto. Essa é a mensagem que a pandemia me ensinou e eu tenho certeza que ela deve ter ensinado a você também. Pessoas muito preocupadas com os serviços do templo, isso é necessário, mas pessoas muitas vezes assumindo, essa semana Deus estava falando comigo a respeito disso, pessoas assumindo muitos compromissos nos templos e muitas vezes esquecendo das suas próprias casas. E essa semana eu estava refletindo na primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele dá a orientação para Timóteo escolher os presbíteros, os pastores. E é interessante que quando ele dá a orientação para a escolha dos líderes, ele deixa claro uma coisa. Ele diz que governe bem a sua própria casa. Então, nós temos que ter cuidado com isso também. É necessário, a liderança é necessária, a evangelização é necessário que cada um dos irmãos, na medida do possível, assumam obrigações com relação ao templo, com relação a ajudar as lideranças da igreja, isso tudo é necessário. Mas nós temos que ter o cuidado de ter o equilíbrio, porque nós não podemos liderar atividades, tarefas dentro dos templos se nós não conseguimos liderar as nossas próprias casas. E é isso, em resumo, que Paulo deixa dito a Timóteo. Paulo diz a Timóteo: quando você for escolher um presbítero, quando você for escolher um pastor, quando você for escolher um diácono, tem que ser pessoas. E ele dá uma série de atitudes não dadas a vinho, marido de uma mulher, pai de filhos, e ele diz que governe bem a sua própria casa. Então é necessário que essa liderança, ela comece, de novo, a questão, essa liderança, ela comece dentro. Nós temos que, antes de liderar qualquer trabalho, saber liderar a nossa própria casa para que nós possamos liderar externamente. Então, nós temos que estar preocupados, irmãos, em resumo, com a essência.
Deus não está preocupado com as colunas do templo, né? Os discípulos olharam lá no evangelho para aquela magnitude do templo e Deus disse assim, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, porque as colunas do templo, elas ruem, mas o meu templo e o seu templo interior, o meu tabernáculo e o seu tabernáculo interior, se ele estiver bem construído, ele não vai ruir. Então, amados, o que é necessário para que a nuvem do Senhor se levante e conduza a minha vida e a sua vida? É necessário uma construção. E essa construção, ela começa de dentro para fora. Então, a nuvem é resultado de uma construção que começa de dentro para fora. E nós temos que estar preocupados com o dentro espiritualmente falando, o dentro interiormente falando, o dentro espiritualmente falando, o dentro no que diz respeito ao interior das nossas casas, a forma como as nossas famílias estão sendo conduzidas. Isso é uma coisa com relação à qual, amados, nós temos que ter atenção. E eu tenho certeza que a pandemia deve ter lhe feito refletir a respeito disso. Vi durante a pandemia muitas pessoas preocupadas em live, né? Lives, inclusive, espirituais, lives, inclusive, dos servos do Senhor. E aí pode ter alguém que diga assim, mas eu não parei durante essa pandemia, eu estive o tempo todo fazendo lives. Legal, ótimo, amados, ótimo. Mas nós temos que ter cuidado com o equilíbrio, certo? A pandemia ensinou isso a mim. Eu espero que ela tenha lhe ensinado algo também. Nós estamos saindo dela, estamos voltando a um novo normal. E esse novo normal é um novo normal, cheio de reflexões. Então, fique na paz do Senhor, tenha uma boa semana. E antes de voltar àquela dinâmica acelerada a qual nós estávamos acostumados antes da pandemia, vamos fazer algumas reflexões. Fique na paz do Senhor. Amém.